A gente tem conversado sobre esse tema caixa preta. Caixa preta, mudanças ou revelações que demandam mudanças. Como é importante a gente descobrir alguns segredos na nossa própria vida para a gente poder mudar. Eu acho que saber dessas limitações é o primeiro passo na direção da gente fazer qualquer tipo de mudança. É impossível você continuar buscando soluções sem que você se depare com os problemas. E é isso que acontece quando, por exemplo, um avião tem um acidente. Quando eles vão buscar os destroços do avião, eles buscam a caixa preta, que é onde você tem as circunstâncias nas quais aquele avião se acidentou. Então ali você tem uma gravação de dados sobre altitude de avião, velocidade, quais manobras foram feitas, e tem também os diálogos dos pilotos no momento do acidente. Assim é possível investigar o porquê que aquele avião caiu. Nas nossas vidas não é muito diferente. Você vive situações hoje e você pensa, mas por que está acontecendo isso agora na minha vida? Bem possivelmente essas situações começaram alguns anos atrás. E você não percebeu e você não deu valor a isso. Muito provavelmente a gente vive dificuldades hoje, limitações hoje, que não começaram de ontem para hoje. Crises no casamento não começam da noite para o dia. Começa quando a gente vai deixando o respeito de lado, quando a gente vai deixando a comunicação, a transparência com o cônjuge, e aí, depois de longos anos, aquilo se juntou e, de repente, um belo dia você acorda e você já não tem mais contato, você já não tem mais intimidade, você já não tem mais respeito, e você liga para o seu pastor e diz assim, pastor, me ajuda, o meu casamento está acabando. Né? Só que nos últimos 5, 6 anos, ninguém veio atrás, ou da comunidade cristã, ninguém veio atrás de uma ajuda. Por quê? Porque foram relevando coisas que eram importantes. Foram botando panos quentes nas situações, fazendo vistas grossas. Vamos botar um paninho para poder passar a febre. Vamos levar no médico, não. Vamos fazer de conta que não é tão sério assim. E quando Deus começa a se encontrar conosco, Ele não bota panos quentes nas nossas situações. Ele começa a abrir o real problema. Ele começa a fazer uma cirurgia, ou ele começa a cavucar na nossa vida na direção de onde realmente as coisas estão acontecendo. Essa é uma tendência nossa como seres humanos. A gente vai protelando, e só quando as coisas estão ruins é que a gente busca a solução. Eu, por exemplo, tenho uma hérnia de disco, que eu já sei que eu tenho ela há anos. Como ela não doía com frequência, eu sempre relevei. Nunca tomei as medidas necessárias. Mas nos últimos 4 meses, ela dói todos os dias. A coisa que não acontecia nos últimos 10 anos. Mas será que da noite para o dia ela começou a doer? Não, tem alguns anos que eu já sei que eu tenho ela. E tem alguns anos que eu não tomo providências na minha vida. Quero conversar um pouco com a gente sobre isso. É isso que acontece numa das igrejas do Apocalipse. É bom falar assim, né? Podia até ter uma música mais sombria aqui no fundo. Quando a gente fala Apocalipse, a turma o esoterismo ele vem à tona e a gente, uau, vamos ver os anjos, vamos ver os dragões, as bestas e tudo mais. A gente tem conversado nas últimas semanas sobre aquelas 7 igrejas do Apocalipse. O livro de Apocalipse ele começa com 7 cartas que são endereçadas a essas comunidades que ficam hoje é a atual Turquia. Então, se você conhece um pouco de geografia, você tem a Turquia, você tem a ilha de Creta, mais à sua esquerda aqui, você vai ter a Itália, a Grécia, a Europa e tal. E essas 7 igrejas eram comunidades cristãs sob as quais o apóstolo João supervisionava. Sob a perseguição do Império Romano, essas igrejas, esses cristãos estavam sendo muito perseguidos, porque era complicado viver numa cultura onde o imperador gostava de ser chamado de Senhor e Deus. Você pensa que isso é exagero? É só você ler a história. Os imperadores romanos tinham uma síndrome de Lúcifer, onde eles achavam que eles eram Deus. Não, não é Deus, eles eram Deus, filho dos deuses. Então todo mundo que trabalhava nas repartições públicas, ou todo mundo que precisava de uma ação na área jurídica, precisava acender incenso ao imperador. Se você era funcionário público,
ritual de praxe, diário, você adorar o imperador e dizer, você é Senhor e Deus. Se você tinha alguma causa na justiça, você ia procurar os seus direitos, para você poder adentrar essa fase, você precisava acender o incenso ao imperador. E aí, os cristãos dessa época, eles viviam no meio dessa cultura. Essas culturas, por exemplo, essas 7 cidades, elas eram, assim como a gente já viu Éfeso e Pérgamo, hoje nós vamos ver a cidade de Tiátira, ela era uma cidade que vivia sob a influência da cultura pagã. Então, por exemplo, as associações de comércio nessas cidades, cada uma delas era ligada a alguma divindade grega, que era o patrono, aquele para quem eles dirigiam as suas devoções e tinham a esperança de que essas divindades suprissem, fizessem prosperar a sua área. Então, adoravam os deuses para poder que a pesca pudesse ser abundante, para que a área da moda pudesse dar muito lucro. E quando os cristãos, que faziam parte dessas guildas, que eram essas associações comerciais, eles começavam a servir Jesus, e eles se recusavam a acender incenso ao imperador, ou a adorar essas divindades, eles eram expulsos dessas associações. Por quê? Porque o pessoal pensava assim, cara, você não vai acender incenso ao imperador, ou você não vai adorar essas divindades, você vai trazer sobre nós a ira de tal divindade. Então vamos tirar você fora e falar que a gente não te conhece. E com isso, esses cristãos perdiam o direito, licença de comprar, direito de vender, ninguém mais ia comprar nada deles, eles não conseguiam ter a sua vida e aos poucos eles iam empobrecendo. Aí você pergunta, mas por que eles não buscavam a justiça? Porque se eles fossem buscar a justiça, para reclamar disso, eles teriam que acender o incenso e prestar adoração ao imperador. E como os cristãos entendem que existe um único Deus, um único e verdadeiro Deus, eles não dividem a sua devoção. Então eles acabavam pagando o preço de perseguição, de rejeição, empobrecimento. Não porque simplesmente acontecia, mas porque quando você está remando contra a maré numa sociedade de valores pagãos, é isso que acontece. Se você de fato segue Jesus hoje, em algum momento, em alguma área, você vai ter que, de alguma maneira, pagar algum preço. Não tem jeito. Porque a cultura contemporânea na qual nós estamos inseridos, ela não é regida pelos valores cristãos, nem pelos valores de Deus. É regida por valores seculares, uma convenção, né? E cada hora muda esse negócio. Pois bem, Tiátira era essa cidade, essa pequena cidade que fica mais lá em cima, no norte. Surgiu em torno de uma base militar. A gente não sabe muito sobre a cidade de Tiátira, mas a igreja que fica na cidade de Tiátira, a gente sabe que no livro de Atos tem um relato de uma comerciante de púrpura chamada Lídia, que numa das viagens dela à cidade de Filipos, provavelmente para vender, fazer o comércio, não sei se ela tinha uma filial lá ou não, ela se encontra com o apóstolo Paulo em Atos. E o apóstolo Paulo prega o evangelho para ela, prega as boas notícias para elas de que Deus está de braços abertos para nos fazer de novo. E essa mulher entende essa mensagem e provavelmente ela volta para Tiátira, e é uma grande possibilidade que ela tenha começado essa igreja em Tiátira, na sua cidade. Quando a gente vai ler a carta de João ou de Jesus a Tiátira, a gente vai ver que ele vai tratar sobre essa mania dessa igreja de tratar questões sérias com panos quentes. João, por causa de toda essa perseguição no Império Romano, vive angustiado, ele está preso, ele está exilado na ilha de Patmos, né, onde está esse círculo aqui, a ilha de Patmos fica um pouquinho a oeste da costa da Turquia, era o lugar, era o campo de prisão daqueles que eram inimigos do Império. E num domingo, João estava refletindo sobre essas perseguições, tudo que estava acontecendo com os irmãos, e Deus o visita para colocar ordem no coração dele. Esse é um ponto importante. Quando a nossa vida está em desordem, quando o nosso emocional está desorganizado, o único que pode colocar ordem nela é Deus, nele é Deus. E isso está em toda a história. Você já leu, por exemplo, a criação? Como que começa o livro de Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí diz assim, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. O que é isso? Um caos.
Não tem ordem, não tem beleza, não tem imagem, não tem nada. E aí Deus vem e diz o quê? Haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus começa a colocar ordem naquele caos, naquele negócio que ninguém entende nada. É mais ou menos assim que a gente, nessa caminhada com Deus, a gente tem que percebê-lo. O nosso interior, nós como criaturas de Deus, como filhos de Deus, nós nos desorganizamos completamente e constantemente, seja por passar dificuldades, seja por situações inesperadas. A gente não consegue manter a estabilidade por nós mesmos. Tem momentos que nós precisamos chegar diante de Deus e falar, Deus, fala comigo. Porque a hora que você falar e eu conseguir ouvir, eu sei que o meu interior vai se organizar, mesmo que o meu exterior esteja uma bagunça. Essa tem sido a realidade, irmãos, ao longo de anos, daqueles que seguem Jesus. Eles passam por momentos de muita tensão, e a única coisa que mantém eles firmes, sabe o que é? É a voz de Deus colocando ordem no interior deles. Por isso que esses caras, essas mulheres, elas perseveram. É por isso que essa turma segue em frente, eles perdem casa, eles perdem filhos, eles são queimados, eles são perseguidos. A mídia atual da contemporânea, a mídia contemporânea, ela ignora na cara dura a perseguição que existe a cristãos no mundo hoje. Eu sei que existe muitos grupos que estão sendo perseguidos, muitos grupos que são vítimas de violência de maneira injusta, mas você não vê uma notícia sobre as perseguições que tem hoje na China, na Nigéria, no Sudão, nos Cazaquistãos da vida, e em muitos outros lugares onde gente está sofrendo a mesma realidade que esse povo do primeiro século. Porque esses são países onde a religião está ligada ao Estado. Você pensa que no Brasil a religião está ligada ao Estado? Está nada. Fica tranquila, não chegou nesse ponto ainda. E nem vai chegar. Nesses outros países onde a religião muitas vezes predominante, seja o islamismo, seja o hinduísmo, a intolerância é enorme. Você não consegue conviver com pessoas diferentes. Então, quando você diz que você depende de outro Deus ou de outra pessoa que não sejam eles, você é perseguido. Por isso que eu digo que no Ocidente nós estamos tranquilos. Aqui cada um tem a sua particularidade, a sua crença, né? E essa palavra é muito ruim, porque crença é um negócio muito privado, muito particular, não precisa ser divulgado e nem... Né? A gente lida com as nossas crenças como se elas não fossem fatos e tal, e a gente vai vivendo uma vida medíocre quando Deus nos chama para crer numa verdade, num fato que aconteceu há 2000 anos atrás, onde Ele se fez homem, veio até nós, morreu por nós, deixou uma notícia para a gente dizer, olha, digam a todo mundo que eu morri e venci a morte, e aqueles que vierem junto comigo, a gente vai vencer esse negócio junto. E eu vou restaurar todo esse negócio aqui. Até que chega esse dia, vocês continuem firmes que eu estou com vocês. Eu passei por esse negócio, vocês vão passar também. Mas por que você não se revela de uma vez, Jesus? O reino de Deus é velado mesmo, nesse momento. Para que a conversão do nosso coração seja genuína. Para que a gente possa, de fato, reconhecer quão limitado e necessitado nós somos. Se Deus aparece de maneira plena, a gente vai ficar com medo e vai falar, é claro que eu quero. Precisa haver uma mudança no nosso coração. Por isso que Deus sempre está fazendo esse contato com a gente, né? Através das boas notícias. Então, olha só o que Jesus aparece a João naquela tarde de domingo e diz, João, fique tranquilo, meu brother, sossega aí. Eu sei que você está aflito, mas sabe o Império Romano, que é um império devastador? Eles vão passar. E tem mais, César não é o imperador de fato, eu é que reino. Quem tem a última palavra sou eu. Fica tranquilo, João. Vocês estão passando essas dificuldades, mas existe um fim da história. Tem um fim para onde eu estou levando vocês. Vai dar tudo certo no final. Pode acreditar nesse negócio. Então, o livro de Apocalipse é uma maneira de Deus consolar a nossa vida, gente. Vamos combinar de novo? Já combinei semanas atrás, mas vamos combinar aqui? Vamos parar com esse esoterismo, com esse misticismo em cima do livro de Apocalipse? Ficar com medo de ler o Apocalipse de noite, de madrugada. Ficar inventando história, tentando achar no Apocalipse, mas quem que é a besta do mar, quem que é a besta do... Cara, para de ser besta. Né? Para de ficar inventando coisa onde não existe. O livro de Apocalipse é um instrumento de Deus para um povo que está sofrendo, dizendo, olha, continuem perseverando, vão até o fim, estou com vocês. A gente já viu o que ele falou para a igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Hoje nós vamos para a igreja de Tiátira. João, escreva a carta
Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiátira, ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Engraçado que essas coisas vêm sempre né, história sempre pro lado mais fraco, né? Sempre pro lado daquele que, então, beleza. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Olha o título que Jesus está usando, Filho de Deus. Numa época onde o imperador se acha o Filho de Deus, o que você acha que isso é para o império? Isso é uma ofensa. Você dizia assim, ó, quem está escrevendo essa carta é o verdadeiro Filho de Deus. E tem mais, é um Filho de Deus que os olhos são como fogo, ele vê tudo. Não tem como você esconder dele. E os olhos dele conseguem perceber e penetrar no lugar mais profundo e mais escuro. Ele sabe de todas as coisas, inclusive das coisas que nós escondemos dele no nosso coração, na nossa vida. Quando a gente pensa na nossa realidade como sociedade brasileira, a gente vê a corrupção correndo solta no nosso país. Esses caras que acham que eles enganam Deus, deixa eu te falar uma coisa, todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem anjos nem sobrenaturais e todos hão de ver todo o seu poder. Ele percebe tudo, inclusive a maneira como eu e você manipulamos muitas situações. Como que nós fazemos uma de bonzinho e pagamos de gatinho, e na verdade nós somos terríveis. Eu sei, você segue Deus, você ama Jesus, eu não tenho dúvida disso, eu também. Mas concorda que o meu interior e o seu ainda precisa de muita coisa para ser trabalhada? Então esse Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, ele consegue olhar, e ele sabe quem de fato nós somos. E ele tem os pés como bronze polido. Essa é uma expressão que fala de alguém que se move depressa. É uma referência ao Salmo 2, daquele que consegue se mover e ele despedaça tudo aquilo que não for resistente. Tudo aquilo que for só fachada, tudo aquilo que for furada, ele passa por cima com os pés de bronze. Eu quero mostrar para vocês hoje que a gente se esquece muitas vezes desse Jesus comprometido com a verdade e justiça. Nosso negócio é o Jesus paz e amor, não é? Nosso negócio é o Jesus que, se você falar um negócio errado, ele não briga com você, ele não tem uma opinião própria, ele fala, não, pode ir, filho, vem cá, meu filho, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A gente tem essa mania de imaginar Jesus assim, uma espécie de um hippie, escutando um reggae, cara tudo tranquilo, paz e amor, né, hábitos super saudáveis, um cara que nunca vai te confrontar, um cara que nunca vai te... criar caso com você, que nunca vai olhar para você e falar, você está errado, e olha, se você não mudar, eu vou resolver. Não, esse Jesus que aceita tudo, é uma caricatura dos evangelhos, porque nos evangelhos nós temos um Jesus que vem como Cordeiro de Deus, que morre por nós, que tira o pecado do mundo, que se entrega numa cruz e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas aqui no Apocalipse nós temos um Jesus dizendo o seguinte, eu sou o Filho de Deus, eu tenho os olhos de fogo e tenho os pés como bronze, eu sou um pouco mais do que esse Cordeiro. Ele vê tudo. Eu que estou escrevendo essa carta, ele disse. E ele fala para a igreja de Tiátira, eu sei de tudo que você faz. Eu vi o seu amor, eu vi o seu serviço e eu vi a sua perseverança. Você quer ter... Lembra a semana passada que a gente falou sobre conversas cruciais? Olha como é que Jesus tem conversas cruciais. Ele precisa ter uma conversa séria com alguém, ele começa dando um elogio. Olha, eu estou vendo como você tem vivido a sua vida, a sua perseverança. E observei também, olha que diferencial, ele reconhece os passos positivos que essa pessoa tem dado, que essa igreja tem dado. Quando a gente vai ter conversas cruciais com algumas pessoas, às vezes a gente só... desce o pau, a gente só fala aquilo que é ruim. A gente não é capaz de reconhecer coisas que são importantes. Por exemplo, essa igreja tem crescido, olha só. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Lembra que Éfeso deixou de crescer? Se apegou ao primeiro amor, perdeu o primeiro amor. Tiátira não perdeu o primeiro amor e além de não ter perdido, continua crescendo e amadurecendo na maneira como serve a Deus. Você tem crescido nos últimos 5 anos? Em alguma coisa na sua vida? Não profissionalmente. Você tem amadurecido? Ou você é alguém estagnado, que sempre gosta de fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes? Você tem
amadurecido em áreas que têm causado problemas para você? Ou você tem posto panos quentes e você vai levando com a barriga, e de repente o negócio estoura e ninguém consegue segurar? Jesus está falando para essa igreja: olha, eu estou vendo tudo que você está fazendo, você está indo muito bem. No entanto, eu tenho contra você uma queixa. E a queixa que eu tenho contra você é que você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina como cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Essa palavra permitido é mais como você tem relevado, você tem feito vistas grossas. Dentro da sua comunidade, dentro do lugar onde você diz que serve a mim, onde você diz que é sal da terra, luz do mundo, você tem feito vistas grossas e posto panos quentes. Em quê? No que essa mulher chamada Jezabel, que na verdade não é uma referência ao nome de uma mulher que se chamava Jezabel na igreja de Tiatira. Jezabel é uma personagem do Antigo Testamento. Então, para você entender quem é essa Jezabel, você vai precisar voltar lá no Antigo Testamento, para depois fazer a conexão. Por que Jesus está falando que no meio da igreja de Tiatira tem uma mulher como Jezabel? Jezabel era filha de um cara chamado Etibal. Etibal era um rei sidônio. E o nome Etibal, presta atenção, quer dizer o seguinte: eu sou servo de Baal. Etibal quer dizer, eu durmo com Baal, eu como com Baal, eu ando com Baal, eu crio os meus filhos nos ensinos de Baal. Etibal quer dizer, eu sou tudo com Baal. Baal era o nome de um deus cananeu. Então, há 1000 anos antes, 600, 700 anos antes de Cristo, o povo de Israel era governado por um rei chamado Acabe. E o rei Acabe fez o favor de se casar com essa mulher chamada Jezabel. E quando ele casa com essa mulher, ele já está transgredindo um princípio de julgo desigual que Deus tinha colocado no Antigo Testamento, dizendo o seguinte: ó, não se mete com quem está indo para caminho diferente de você, porque senão não vai dar certo. Você vai casar com uma pessoa que tem outros sonhos, outros propósitos, a coisa não vai andar certo. Acabe vai e traz essa mulher para dentro de casa, ele casa com ela, e ela, quando vem para dentro de casa, ela traz junto consigo o quê? Toda a adoração a Baal. Por isso que uma aliança de casamento é um negócio assim, sério. Não é um negócio para você também falar que não é tão sério e ficar demorando anos para tomar a decisão. Não, toma a decisão, casa. Mas lembra o seguinte, é importante quando você se casa, você está escolhendo alguém que vai acompanhar você na jornada da vida. Essa é a segunda decisão mais importante. A primeira é para onde você vai. A segunda é com quem você vai. Dependendo das escolhas que você fizer, se você não depender de pais, de mães, de gente que te ama para te aconselhar, você vai tomar furada mesmo, filho. Acabe, acho que não ponderou essas coisas e trouxe Jezabel. Jezabel era uma mulher assim, personalidade forte, sabe? Eu acho que corria nas veias dela sangue espanhol, português, italiano, né? Vocês conhecem uma mulher assim? Que é meio acelerada, meio forte, meio fala alto, mexe com as mãos, briga, né? Tem alguns filhos assim, que suas mães são assim, que com ela escreveu, não leu, o pau comeu. Jezabel era mais ou menos esse tipo de mulher. E ela, com essa personalidade forte dela, ela acabou sabotando o reinado do seu marido. Porque o Acabe, por um lado, era um banana, que não tomava posição, um cara que via os problemas acontecendo, mas não se posicionava. Então Jezabel, que já tinha uma tendência a resolver as coisas, ela saía fazendo tudo. Cara, se você lê o livro de 1 Reis, por exemplo, você vai ver que a Jezabel, um dia, ela descobre o seu marido, o Acabe, conversando pelo celular com um camarada que tinha uma vinha, chamado Nabote. E ela escuta mais ou menos assim: ô Nabote, você não queria vender aquela vinha para mim? Tá? E o Nabote do outro lado está na viva voz, né? Fala assim: não, eu não vou vender, eu não vou te dar essas coisas, porque eu não gosto do jeito que você governa, tal, então a minha vinha é minha, tal. Não, mas vende para mim. Não vou vender. Aí o Acabe desliga e fala assim: pô, Jezabel, eu queria tanto comprar aquela vinha, tal. Aí Jezabel olha para ele e fala assim: você quer mesmo aquela vinha? Relaxa, deixa comigo. Ela vai, chama uns camaradas dela no WhatsApp e fala assim: ó,
Sabe o Nabote que mora em tal lugar, que tem aquela vinha? Beleza. Pega ele, leva ele para o meio da praça pública, coloca uns 2 caras bem mal encarados e bem mau caráter, façam uma acusação dele de blasfêmia e depois levem ele para fora da cidade e apedrejem ele. O Acabe não sabia de nada. Os caras foram feitos, daqui a pouco chegou uma mensagem no WhatsApp de Jezabel. Está feito, Nabote está morto. Está morto? Beleza. Jezabel chega para Acabe, meu amor, tem um presente para você. Sabe aquela vinha que você queria? O Nabote morreu, ó, do nada. Pode ir lá, você é o rei. Pode tomar a propriedade dele. Jezabel manipulava o reino de Israel. Ela construiu um templo a Baal com os recursos públicos no meio da capital judaica. Sabe o que é isso? Isso é que nem você construir um templo cristão em Meca. Isso é que nem você pegar algo totalmente avesso e desafiar com os recursos públicos. E tem mais, ela sustentava cerca de 850 profetas com dinheiro do governo para manter a adoração a Baal numa sociedade que adorava, entre aspas, o único e verdadeiro Deus. Olha o que o livro de 1 Reis fala sobre Acabe. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. A sua prática mais repugnante foi adorar ídolos. O problema de Acabe é que ele passa panos quentes numa situação que ele deveria tomar posição. Ele era o rei, não a esposa dele. Se a esposa dele fosse a rainha, tranquilo, ele não tinha que se meter. Mas ele é omisso. E essa mulher sabota a vida do seu marido. Poderia ser o marido sabotando a vida da mulher. Mas nesse caso, foi a mulher sabotando a liderança do seu marido. Vocês já viram famílias onde o homem não toma posição? No cuidado, na liderança, na resolução de problemas. Famílias onde o homem se omite, a mulher tem que tomar as rédeas muitas vezes. Isso sobrecarrega a mulher. Isso muitas vezes traz prejuízos emocionais. Não porque a mulher não deva se meter com liderança. De fato, ela não deve se meter, mas não porque ela não possa. Esse é um trabalho para o homem. Dentro dos princípios cristãos, numa família, homem e mulher são iguais. Iguaizinhos, na essência, na importância. Não tem esse negócio de que o homem foi primeiro e a mulher é segunda, então a mulher é submissa. Não existe esse negócio, essa prática, essa dinâmica opressiva, tirânica na relação homem e mulher. E eu sinto que ao longo dos últimos milênios, os trechos bíblicos que falam sobre mulheres se submeterem aos seus maridos, ela foi interpretada fora do contexto e causou tantos danos que hoje tem mulheres que não querem saber de se envolver com os homens. Por quê? Porque não querem ter essa relação tirana e abusiva. E é verdade. Mas a Bíblia, quando ela fala dessa liderança, ela fala o seguinte: numa família você tem que saber quem faz o quê. Então, um tem que tomar a palavra final em algum momento. Um tem que decidir, mas o outro que não é o líder tem que ficar quieto? Não. O outro que não é o líder, ele auxilia. Ele diz: eu acho que você não deve fazer. Eu acho que está errado. Ó, tem um perigo se você fizer isso. Mas a responsabilidade é do homem. Homens, você que se diz seguir Jesus, você é o sacerdote do seu lar. Quando Deus pedir conta da sua família, Ele não vai perguntar para sua mulher, Ele vai perguntar para você, assim como Ele fez com Adão. Ele vai perguntar para você. Acabe esqueceu esse negócio, e a esposa de Acabe, Jezabel, nutriu no coração dela essa mania de viver fazendo as coisas do jeito que ela bem entendia. E aí ela atravessou. O que acontece? O problema real não foi que Acabe não foi um bom rei. O problema é que Acabe não era um bom marido. E ele não conseguia perceber a sua posição dentro do reino e como que a sua mulher estava atrapalhando nesse sentido, porque ela estava se metendo aonde não era para ela se meter. Pois é, agora que você já sabe quem que é Jezabel, vamos voltar para o texto.
onde Jesus diz: você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza. Sabe qual que é a relação dela com a Jezabel do Antigo Testamento? É porque a Jezabel não era rainha, não tinha autoridade nenhuma, mas ela pagava de rainha. E ela se metia e queria adorar, e queria comandar, e queria promover as coisas, quando ela não tinha sido delegada para isso. Tem uma mulher na igreja de Tiatira que se diz profetiza. Não é que alguém ordenou essa mulher a profetiza. Vocês já viram quantas igrejas alternativas nós temos hoje, com pastores e pastoras, profetas, apóstolos, alternativos? O que eu quero dizer com isso? Gente que se autoproclamou. Não foi gente que recebeu de uma comunidade, por exemplo, como essa, onde essa pessoa foi testada, onde essa pessoa foi observada. Então, essa comunidade deu essa função, essa responsabilidade para a pessoa. Não, a pessoa brigou na comunidade dela, ela discordou do que o pastor disse, e aí ela saiu, abriu um grupo na casa dela, e ela agora diz: eu sou o pastor, eu sou a pastora, eu sou a profetisa, eu sou... E isso causa muito dano, porque se tem um ambiente propício para manipulação, é o ambiente da religião, certo? Se tem um ambiente que nós podemos falar assim: puxa, eu preciso ficar esperto, porque se eu ficar vulnerável nesse negócio, eu vou tomar na cabeça. É esse ambiente que nós estamos aqui. Vocês parados, quietos, ouvindo um camarada falar, como se eu fosse o dono da verdade. Pode ser um tiro no pé? É um tiro no pé para quem quer ter poder. Eu, que não estou nem aí para poder, eu estou abrindo jogo com vocês. Essa mulher se autoproclamou. Ela não foi Pedro, não foi Paulo. Não foi a comunidade do primeiro século que diz: olha, nós delegamos a você essa responsabilidade. Até mesmo o apóstolo Paulo, quando você fala assim: mas quem que ordenou Paulo? Paulo, quando ele se rendeu a Jesus, ele voltou a Jerusalém e conversou com os apóstolos. E confirmou com eles, falou: galera, é isso mesmo que eu estou falando, é isso mesmo, está certo, tal. Contou a história deles. E o pessoal falou: beleza, Paulo, vai e cumpre a tua missão. Mas essa mulher, que está nessa igreja, ela está causando dano nessa comunidade. Por quê? Porque ela se colocou numa posição de autoridade, e com essa posição de autoridade ela está manipulando aqueles irmãos. Como é que você sabe que um líder, um pastor que você está seguindo, uma pastora, é uma pessoa confiável? Primeiro, você se preocupa com isso? Ou você só quer saber do que Deus pode te dar? Você está buscando a Deus porque você quer bênçãos e bênçãos e bênçãos e chuva de bênçãos? Ou você está preocupado se aquela pessoa que se coloca como referência, como guia, ele é de fato alguém confiável? E eu falo isso porque o mesmo Jesus que que mandou João escrever essa carta a Tiátira, é o mesmo Jesus que no Evangelho de Mateus chega para os seus discípulos e fala assim: gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem falsos profetas que vêm até vocês vestidos com peles de ovelhas. E não se engane, não é pela aparência que vocês conhecem, mas pelos frutos. Aí você pensa: o que é fruto? É o que ele faz? É os prodígios? É os sinais? É as curas? É as multidões que ele arrebanha? Será que isso são os frutos de alguém que está servindo a Deus? Porque Jesus, nesse texto, ele diz assim: naquele dia, no dia do juízo, no dia final, muitos desses líderes vão chegar até mim e vão dizer assim: mas Senhor, a gente curou pessoas no seu nome, a gente expulsou demônios, a gente fez um monte de coisa bacana. E Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: olha, legal, muito bom, mas eu não conheço vocês, não sei quem são vocês. Mais ou menos o que aconteceu com Éfeso. Vocês estão bem, vocês fizeram tudo, mas vocês se perderam de mim. Como que você identifica um líder que é confiável na sua palavra? Porque hoje nós temos uma proliferação de líderes e apóstolos, bispos, pastoras, seja lá o que você quer chamar, profetas, pai-apóstolos, gente querendo se colocar numa posição para manipular você, para manipular essa sociedade e enriquecer ilicitamente. A pergunta é: você vai ser parte da culpa disso? Você vai ter culpa nesse negócio?
Ou você sabe como identificar pessoas e não cair, por exemplo, na lábia de uma mulher chamada, que é como Jezabel, que se diz profetiza. Por exemplo, você jamais conhecerá as motivações do coração do seu líder, do seu pastor, do seu líder de grupo de vida, somente olhando para ele domingo após domingo. Você jamais conhecerá as motivações do coração dele, prestando atenção somente nas palavras que ele diz quando ele está no show, quando ele está em público. Você não vai me conhecer se você só tiver essa relação comigo, de domingo, onde você me escuta falar. Sabe o que é preciso? Você precisa ou ter acesso a esse pastor, para poder conversar com ele, quando você está almoçando junto com ele, quando você está na cidade fazendo alguma coisa com ele, quando você está consertando alguma coisa, fora desse espaço. Ou você precisa ter contato com alguém que tenha contato com esse pastor. Por exemplo, aqui na nossa comunidade nós temos, eu sou o pastor titular da igreja, aí nós temos os pastores que formam a equipe. Nós temos o Crasso, pastor local, nós temos o Teco como pastor local, nós temos a Lu como pastora local, nós temos o William como nosso presbítero, nós temos a Bia como uma espécie de pastora também, conjunto com o William, nós temos a Elisângela, o Rogério, temos outros que são os líderes dos grupos de vida. Essas pessoas, todas têm contato comigo. Se você tiver contato com algumas dessas pessoas, vocês vão descobrir a essência do nosso caráter. Por quê? Porque vocês conseguem estar junto conosco em momentos onde nós não estamos fazendo o show. Aonde vai vazar das nossas palavras o que de fato tem no nosso coração. Se você vai numa comunidade onde acaba a mensagem, uma fumaça, e a hora que você abre o olho o pastor já não está mais, e você só vai ver ele no próximo final de semana, e você não vai conseguir contato com ninguém da igreja que tem contato com esse cara, cuidado. Você não tem acesso ao coração dele. E se você não tem acesso ao coração dele, você provavelmente vai cair na lábia dele. Por quê? Porque ele está te enganando. O livro de Atos fala de um pessoal que morava em Tessalônica, que eram os bereanos, e dizem que esses caras eram mais nobres do que os que moravam em Tessalônica. Por quê? Porque quando eles escutavam uma mensagem, uma reflexão, eles faziam o quê? Examinavam todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E sabe o que é interessante? Esse povo é público, sabe de quem? Do apóstolo Paulo. A tradição diz que, ao contrário do que muitos pensam, os sermões de Paulo eram longos e chatos de se ouvir. Tanto que tem um relato no livro de Atos que teve um cara que sentou assim na janela, enquanto Paulo estava pregando, ele pegou no sono e capotou e dormiu. Capotou e morreu. Caiu do primeiro andar e morreu. Porque parece que era meio chato ouvir o apóstolo Paulo falar. Esse pessoal de Bereia, quando o apóstolo Paulo estava pregando, eles pegavam as escrituras, iam lá no pesquisar e vamos ver se é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Está falando, é verdade, ou se ele não está nos enganando. Vamos ver se o que ele diz sobre Apocalipse tem a ver, ou ele está com uma onda, tirando uma onda da nossa cara. Uma comunidade cristã que é centrada na palavra é uma comunidade confiável. Se você fizer parte, se você entrar numa comunidade onde o centro dessa comunidade são as músicas, os arrepios, as coreografias e os vários malabarismos que se fazem, cuidado, você está entrando numa fria. A palavra de Deus, pregada com seriedade, é a única que pode penetrar no seu coração e na alma e discernir o que de fato você precisa. Essa mulher, ela está lidando com uma área muito séria, porque ela está se pondo numa posição onde ela guia pessoas. E o texto vai dizer para nós, essa frase eu esqueci, né? Mas é isso aí, é o caráter, e não os sinais, prodígios ou discursos. Se você tem um pastor que prega bem pra caramba, que faz PowerPoint, né, que prega de camisa polo, que tem uma mesinha em vez de um púlpito, isso não quer dizer nada. Não adianta você sair por aí, não, porque está na minha igreja, meu pastor.
pega o PowerPoint, tem uma mesinha redondinha de madeira, assim meio rústica, né? A gente fica bem à vontade, ele fala lá 1 hora, que nem Paulo, é chato e longo o discurso dele, mas é legal, isso não define o meu caráter. Vocês vão ter que ver os frutos da minha vida, e os frutos não são as coisas que eu faço, os frutos são as coisas que eu sou. Então você precisa conviver comigo ou com as pessoas que estão perto de mim para saber se eu sou leal, se eu sou honesto, se eu sou perseverante. Presta atenção. Contudo, tem uma queixa. Qual que era a queixa? Essa mulher que se diz profetiza fazia os seus servos se desviarem. E se desviarem como? Mesmo esquema de sempre. No primeiro século, comida e bebida de maneira insaciável e idolatria, junto com sexo sem parâmetro, estava tudo ligado. Aonde tinha bebida e comida, tinha sexo. Onde tinha sexo, tinha idolatria. O happy hour de sexta-feira, vamos aonde? Vamos no templo de Apolo. Chegaram no templo de Apolo, manda um vinho para mim aí, manda um chopp, vamos que vamos, e vai, e aquela música legal, boa, tocando, e lá pelas tantas, o cara já está mais para lá do que Bagdá, como toda boa balada, precisa terminar no motel. Bem, no templo de Apolo já tinha o motel, então vamos para o motel, e vamos com 1, vamos com 2, vamos com 3, e nós vamos adorar Afrodite, por exemplo. Aí você pensa, não, mas isso está muito distante, está lá no final, está lá no primeiro século. Será que hoje não é assim? A gente acha que a gente não adora ninguém porque a gente é uma sociedade evoluída, ocidental, científica. Tudo que controla a mim e a você são deuses disputando a nossa devoção. Você pode falar que você não é idólatra porque você não se prostra diante de uma imagem, mas se você se prostra diante do prazer sem medida, insaciável, se você se prostra diante da bebida, se você se prostra diante do dinheiro, do status, da sua imagem, se essas coisas dominam a sua mente, deixa eu te avisar um negócio, você está adorando a um Deus, que não é o Deus criador dos céus e da terra. Porque o criador dos céus e da terra, ele diz para você o seguinte: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu te amo do jeito que você é, eu fiz você assim. Mas os deuses do nosso mundo contemporâneo, eles dizem, não, você ainda não está bom, você precisa emagrecer mais, você precisa definir mais esse bíceps aí, você precisa ter um pouco mais de dinheiro na conta bancária, você precisa ter um prazer, assim, você precisa ser livre das pessoas, você precisa cultivar uma liberdade na sua vida. Então, deixa a sua comunidade, deixa os seus amigos e vai, vida louca, correr o mundo. Os deuses do nosso mundo contemporâneo, eles não são visíveis. Eles são subjetivos, eles estão no nosso coração e na nossa mente. E essa profetisa ensinava esses caras a adorar esses deuses. Aí você pensa, como que isso acontece hoje? Caramba, a igreja evangélica hoje é prostrada, sabe diante de quem? De um Deus chamado Mamon. E aonde você acha esses pastores alternativos, essas pastoras alternativas? Eles te ensinam, eles te desviam para se prostrar diante do dinheiro, diante do materialismo, diante do consumo. E como que eles fazem isso? Venha aqui, eu vou orar por você e Deus vai derramar uma bênção sobre você. E você não vai mais ter problemas financeiros. E você fala assim, não, mas eu não caio nisso. Mas eu sei que você está depositando dinheiro para esses caras. Eu tinha gente nessa igreja há anos atrás que depositava R$900 para um camarada para poder ganhar a casa própria. Você quer ganhar por casa própria, cara? Vai na caixa, faz um financiamento. Você não tem dinheiro ainda, então junta esse dinheiro. Agora, para com esse negócio de querer atrair prosperidade financeira para você. Isso é um ensino de alguém que se diz profeta, que se diz pastor. Outros vão dizer para a gente assim, não, vem aqui que você vai ser curado de todas as suas mazelas, porque você é filho do rei, você não pode passar por dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa, você viu a carta de Esmirna? Jesus falando para o seu povo, gente, vocês ainda vão sofrer mais ainda. Só que nós estamos indo para as comunidades cristãs, para as igrejas evangélicas de hoje, e estamos esperando que Deus faça o que na nossa vida? Nos livre de todos os males. Se você segue a Jesus, deixa eu te dizer um negócio bem claro para você. Você está sujeito a assalto. Tá? Está sujeito a assalto.
está sujeito a roubar o seu carro, não adianta ungir chave do seu carro, não adianta ungir porta de casa, você está sujeito a ser roubado, filho. Você está sujeito a adoecer, e está sujeito a morrer, inclusive, por essa doença. A fé cristã não faz exigências a Deus. O que essa profetisa ensina para esses caras é se desviando do evangelho, da boa notícia de que Deus tem o controle sobre a história e diz: não importa o que você está vivendo, anda comigo, faz a tua parte. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, eu vou te conduzir. Essa é a boa notícia. Mas essa profetisa está dizendo: não tem vale de sombra da morte, coisa nenhuma. Nós colocamos os holofotes lá, velho. Está tudo claro lá. A gente tem essa mania utilitarista. A gente quer usar a fé. A gente quer usar a fé para resolver o nosso casamento. A gente quer usar a fé para tirar os nossos filhos das drogas, para resolver o problema na escola, para orar pela prova. Vocês já perceberam o quanto que a gente cai nessas conversas? Pois é. O pior acho que vem agora. Olha o que Jesus diz para Tiátira. Ele falou: olha, eu dei um tempo para essa mulher se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Olha como que Jesus Ele nos ama. Ele vai deixando a gente seguir pelo caminho, Ele vai tentando nos trazer de volta. Ele fala, Ele repreende, Ele corrige. Como? Às vezes, você está aqui hoje de manhã e você está sendo corrigido. Deus está falando com você através do que nós estamos conversando. Se você ouvir nesse primeiro estágio, bom para você. Mas se você começa a resistir, a disciplina de Deus vem, presta atenção, não porque Ele quer te fazer sofrer ou te punir, mas porque Ele te ama. E falar em disciplina numa sociedade que diz que você não pode dizer para o seu filho que ele está errado, é complicado. Numa sociedade onde disse: não corrige a criança, não repreende ela, porque ela vai encontrar o caminho dela. Vai nessa, pode ir, deixa para você ver se a criança vai encontrar o caminho dela. Enquanto isso, os pais, os professores, os tios, eles vão pagando o pato. A disciplina é necessária para nós também, adultos. Disciplina é pegar você e disciplinar, é fazer você ter limites, para que você seja salvo de algumas enrascadas. Jesus está falando: eu dei chance para essa mulher se arrepender, mas ela não quer. Eu sei que é só ela que faz isso. A gente não tem esse problema, né? Quando a gente descobre um erro, a gente não põe panos quentes. A gente vai e vai. Eu sei, isso aqui é só uma adenda assim. Mas já que ela não quer se arrepender, então eu lançarei ela doente numa cama. É difícil de engolir esse negócio, né? Porque quando a gente tem Jesus bonzinho, gente fina pra caramba, e aí, brother, beleza? A gente tem dificuldade de ver um Jesus falando isso: eu vou colocar essa mulher numa cama para que ela adoeça. Bem, só para você saber, essa cama não é a cama onde ela dorme. Essa cama é o divã do templo, onde se cometiam ou se faziam os cultos aos deuses da sensualidade, né, aos divãs, as camas do motel, vamos dizer assim. Então, o que Jesus está dizendo, ela não quer se arrepender desse caminho que ela está indo. Então, pelo caminho aonde ela está indo, ela vai colher algumas consequências. No divã, na cama onde ela está cometendo essas imoralidades, porque de domingo ela vem na comunidade e ela ensina esse pessoal, mas nos bastidores ela está dizendo que o caminho é outro. Ela vai ter que experimentar as consequências dos atos dela. E não só ela, aqueles que também cometerem adultério com ela. Aqueles que seguiram os ensinamentos. E aí, gente, eu vou dizer um negócio para vocês aqui, ó. Há 10 anos atrás, eu disse para um grupo de amigos, falei assim, ó, sabe qual que vai ser a nossa demanda como igreja nos próximos anos? Os cristãos que tiveram a sua espiritualidade, a sua fé formatada nas igrejas da teologia da prosperidade. Que é as igrejas da televisão, que é as igrejas que pedem dinheiro, que manipulam. Eu falei, a nossa demanda vai ser essa. Você sabe por quê? Porque quem segue esse tipo de fé não consegue permanecer firme.
As tribulações vêm. E a pessoa espana, porque ela não está firme, ela está rasa. E sabe o que tem acontecido nos últimos anos? Pessoas que chegam lá na comunidade dizendo assim, ó, como eu fui enganado. Eu fiquei tantos anos confiando, eu fiquei tantos anos esperando que algo acontecesse e nada aconteceu. Será que é disciplina de Deus? Gente que dizia, eu fui fiel no dízimo, eu fui fiel nas ofertas, e olha a pindaíba que eu tô. Eu dei minha casa para a igreja, eu dei o carro para a igreja, e olha aí, nada mudou. Eu era fiel em tudo que era para ser feito, mas olha, eu fiquei doente. Meu filho, você foi enganado. E você foi enganado, e não só enganado, mas você foi disciplinado por Deus. Você foi disciplinado por Deus. Arrependimento é o objetivo de Deus na nossa vida, mudança de mente, não de comportamento. Arrependimento é mudança de mentalidade. Então, quando eu e você estamos sendo disciplinados por Deus, Ele não quer que a gente seja punido, Ele quer que a gente mude a mente. Mude a mente. Na nossa comunidade nós temos pessoas que são divorciadas. Nós recebemos com muito prazer pessoas que vêm no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. E para alguns cristãos essa é uma questão muito difícil de aceitar. Tem gente que vem dizer que alguém divorciado tem que se divorciar de quem ele está casado e voltar para o seu antigo cônjuge. Ou vai dizer que está em pecado e tal. E uma vez eu conversei estava questionando um colega pastor sobre isso. E ele falou para mim sobre alguém que estava no nosso meio, da nossa equipe, que tinha na época essa característica de 2 divórcios. Eu falei assim, eu sei que ele é divorciado. Mas ele disse para mim que mudou a mentalidade dele. Ele se arrependeu. E sabe o que eu queria dizer com isso? Não que ele não vai mais divorciar. É que a mentalidade dele entendeu que o divórcio não é mais o caminho para se construir as relações. Não é porque a água bate no bumbum num relacionamento eu vou para o outro. Não. Quando a água bater no bumbum, deixa ela subir, filho. Não tem problema não. Vamos cuidar desse negócio. Infelizmente, algumas pessoas não mudam a mentalidade. Elas mudam o comportamento apenas. E Deus está dizendo que Ele disciplina os seus filhos para que eles mudem a sua mentalidade da vida. Você quer se arrepender do que você está vivendo no seu casamento? Deixa Deus te dar uma nova mentalidade. Qual mentalidade? Maridos, amem suas esposas como vocês mesmos. Esposas, amem seus maridos. Como? Não façam eles de moleque. Ajudem eles a serem homens. Eles vão se tornar homens se vocês forem fiéis no papel de vocês na vida deles. Quer ter uma vida financeira equilibrada? Mude a sua mentalidade. Gaste o que você tem, o que você pode, e ainda poupe um pouco. Se arrependa. Se alguém sair daqui dizendo que eu disse que sofrimento é algo que Deus usa, que todo sofrimento é disciplina de Deus, que Deus... É conversa fiada esse negócio, eu não disse isso. Eu estou dizendo que alguns sofrimentos na nossa vida podem ser Deus nos levando ao arrependimento. Alguns, mas grande parte dos sofrimentos que nós vivemos é porque nós vivemos num mundo separado de Deus, caído de Deus. Olha o que Jesus fala, matarei seus filhos. Fica tranquilo, não vai embora. Não é para você levantar e ir embora. Não deixa cair o disjuntor. Seus filhos, ou biológicos, que não é o caso, mas ideológicos. Matarei aqueles a quem ela ensinou e formou. Aqueles que se deixaram influenciar pelos falsos ensinos. Mas lembra que Deus deu tempo para se arrepender? Quando a gente fala do Apocalipse, uma palavra que vem à mente é juízo. Porque o final do livro de Apocalipse, ele tem Jesus, com olhos de fogo, uma espada saindo da boca, várias coroas, montado num cavalo branco, um manto tingido de sangue, e na coxa uma tatuagem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
um cara desse vindo no cavalo, na sua direção, o que você faz? É mais ou menos isso aí. Ninguém fica para brincar com um camarada desse. Quando você pensa em Jesus fazendo justiça no mundo, você acha que ele está pegando pesado. Mas ele tem te dado tempo para se arrepender. Ele tem te dado tempo. E você está aqui nessa manhã, me ouvindo. Eu preciso de arrependimento, você também. Por que a gente não toma uma decisão nessa manhã e diz assim, Deus, eu quero ganhar uma nova visão, eu quero nascer de novo. Para eu andar contigo. Porque Jesus fala o seguinte, ó, darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Isso aqui não tem a ver com salvação, isso aqui tem a ver com disciplina, com os nossos atos, com as consequências do que nós fazemos. Mas também, ele diz, tem uma mensagem para o restante de vocês que não se meteram nesse negócio. E olha que interessante, uma característica do falso ensino, as verdades mais profundas. Quando alguém vem com esse papo para você, não, porque nós descobrimos um negócio que ninguém descobriu. Nós estamos falando um negócio que ninguém nos 2000 anos de cristianismo falou. Cara, sai fora. Porque essa é a maneira de seduzir. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa, Marcelo. É muito mais profundo do que você já tenha visto. A mensagem que ele tem é, você que não tem sido enganado, se apegue firmemente a esse negócio, que você já tem. Ou seja, repetição. Todo domingo a gente fala aqui a mesma coisa, não fala? Você que está aqui há 10 anos, coitado, você está me ouvindo falar a mesma coisa todo domingo. Aquilo que você já tem, o que Deus nos deu, os princípios dele, a palavra, se apega a esse negócio e anda com ele na sua frente, deixa ele direcionar a sua vida. Fica firme nesse negócio até que eu venha. Espere o momento onde Deus vai fazer justiça. Não fique pondo panos quentes nas situações. Não fique fazendo vistas grossas, sendo conivente com coisas que você acha que está sendo tolerante. Você não está sendo tolerante, está sendo conivente, cúmplice de algumas coisas. Deixa Deus fazer algo na sua vida nesse sentido. Se você é fascinado por descobertas, assim, espirituais, que nunca ninguém falou e que é uma coisa que você fica... Apocalipse é esse negócio. Quem que é a besta? O anticristo, quem que era? O Barack Obama? Não é mais, agora é o Trump. Não, agora é o Bolsonaro. Não, o anticristo nasceu já está no nosso meio. Um profeta teve uma revelação. Para com isso, essas besteiras. Ah, mas a besta, qual que é o número da besta? Se você é fascinado por essas coisas, você é igual e está sendo enganado por Jezabel. Presta atenção. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Vocês que estão sendo oprimidos agora, fica tranquilo, no meu reino vocês reinarão. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Lembra do pé polido como bronze? Mas eu também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã era um símbolo de Vênus, que o exército babilônico usava nas suas bandeiras, quando eles eram vitoriosos. E o Império Romano tomou essa prática para si. Então, quando o Império Romano ganhava uma batalha, eles saíam com a bandeira hasteada, com o símbolo de Vênus, a estrela da manhã. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou dar a vitória, de verdade, para vocês. Vocês estão sendo esmagados pelo Império. Vocês estão sendo esmagados por essa sociedade. Fiquem firmes. Eu vou dar a vitória para vocês no final. Quem tem ouvidos, tem alguém que tem ouvidos aí? Ouça. Ouvidos são para ouvir, não para enfeitar. Ouça o que Deus, ou o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O que Deus disse nessa manhã para você? Olha eu puxando a sardinha para o meu lado aqui. Pode ser. Vai. Hebreus, uma carta escrita para cristãos também em perseguição. E ele diz assim: obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. Essa frase é puxada, né? Obedeçam?
Façam o que eles disserem. A gente faz o que muita gente diz e não reclama. Você obedece o governo, por exemplo, quando você paga o seu imposto de renda. Quando você declara. Quando você anda nas leis de trânsito, você está obedecendo o governo. Você obedece o seu dinheiro quando ele está curto e ele manda você fazer uma loucura para poder se consertar. Você obedece o dinheiro. Você obedece pessoas para manipulá-las. O que o autor de Hebreus está dizendo para a gente, você faz parte de uma comunidade de fé. Eu coloquei pessoas lá que foram delegadas por outras. Uma característica de alguém que é líder numa comunidade cristã é que esses líderes sempre se submetem a alguém. Com a internet, o advento da internet, você pode ouvir muita gente na tela do celular hoje. A pergunta que você tem que fazer é, primeiro, quem que é esse pessoal que você está ouvindo? O que eles estão dizendo? Mas talvez a segunda pergunta é, essa pessoa, ela está submetida a quem? Quem que lidera a vida dela? Quem que cuida da vida dela? Vocês sabem quem cuida da minha vida. Alguns de vocês conhecem pessoalmente o Len. Mas vocês não conhecem, alguns não conhecem o pastor Abisaí de Brasília. O pastor José Freitas de São Paulo. O pastor Jurandir. Mas vocês conhecem o Rogério. Conhecem o William, conhecem o Crasso, conhecem o Teco, a Lu. Essas pessoas, eu me submeto a elas. Mesmo que às vezes eu dou uma... Sai, tira a mão de mim, eu seguro a onda. Pessoas que foram postas para liderar vocês, são pessoas que têm uma responsabilidade, cuidar da sua alma. Não é cuidar da sua alma, aqueles gases que saem assim, aquele poltergeist que... Não é cuidar do seu espírito esfumaçado, é cuidar do seu interior, cuidar desse mundo desorganizado. Os líderes que Deus colocou para você nessa comunidade, eles estão comprometidos, embora eles ainda estejam também com o seu interior desorganizado, e Deus está cuidando deles. Mas eles foram postos aqui para guiar você para a eternidade, nesse caminho. Eles vão prestar contas disso. Um verdadeiro líder de Deus, ele presta contas a alguém. Ele nunca anda sozinho, como se fosse um cavalo solto, indomado. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria. E não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. O que é fazer o trabalho de um líder pesado? É quando você pega um líder que está ali genuinamente preparado, mas você, vez por vez, você resiste a ele. E aí você é disciplinado por Deus. Aí depois você continua a sua caminhada. E você é ensinado pelo líder. Aí você resiste a Deus. Aí você é disciplinado. E o líder está tentando o pastor, está tentando te conduzir, mas você está resistindo. Tornar o trabalho de um líder pesado é na frente dele você dar um sorriso, e por trás, de maneira injusta e desonesta, você apunhalar ele e sabotar a reputação dele. Tornar o trabalho de um líder pesado é como o que aquela mulher da igreja de Tiátira fez. É você se autoproclamar um líder e começar a desviar o rebanho e sabotar a comunidade onde você vive. Eu digo algumas coisas às vezes e eu quero que você entenda da melhor maneira possível. A comunidade Aliança, ela tem história. A gente tem mais de 130 anos, em mais de 80 países. O trabalho que a gente faz aqui, ele é credenciado por uma comunidade muito maior, em lugares que você nem imagina que tem igrejas da Aliança, como Bagdá, no Iraque, por exemplo. Nós temos um rumo, nós temos uma teologia. E eu sei, às vezes você está aqui
e você fica com comichão porque você quer fazer aquilo que você fazia na igreja que você frequentava. Às vezes pode até ser que vai caber. Legal, a gente está aberto. Mas tem vezes que talvez você vai ter que se deixar conduzir por nós nesse caminho, para Deus transformar a sua vida. Se em algum momento você percebe que essa comunidade não atende às suas expectativas como outras atendem, você precisa ser honesto com você mesmo e dizer, olha, não vai rolar. Mas se você entende que aqui, Deus tem usado as nossas vidas para abençoar vocês, vamos crescer juntos, para que você comece a abençoar outras vidas também. E a gente seja essa comunidade que não bote panos quentes sobre os problemas, mas que a gente aprenda a encarar e resolver os problemas. Comece fazendo isso dentro da sua família. E assim você vai gradativamente aprendendo isso, fazer isso na sua vida. Não fique relevando coisas que você deve, de fato, resolver. Vamos orar? Jesus, nessa manhã nós queremos te pedir. Transforma gradativamente, didaticamente o nosso coração. Transforma, ó Deus, nosso caráter. Vai fazendo em nós cada dia um pouco mais dessa obra que o Senhor ainda não terminou, que é nos tornar parecidos com Jesus. Nos enche de coragem, para a gente ser comprometido com a verdade, com a justiça, mesmo que isso seja algo doído às vezes. Para que a gente não tenha medo, ó Deus, de lidar com os problemas sérios que a nossa vida se depara. Mas que mesmo na nossa comunidade nós não tenhamos essa conivência com coisas que a gente sabe que estão levando as pessoas para longe de Ti, Senhor. Levanta líderes nessa igreja, pessoas, homens e mulheres, capazes de ter uma percepção saudável do Teu Evangelho. E Deus, se nessa manhã tem pessoas aqui que têm seguido líderes que se autoproclamaram, que são como Jezabel, gente que se diz profeta, gente que se diz apóstolo, pastores, mas que são lobos na verdade, Pai. Leva essas pessoas ao arrependimento, para que elas possam voltar e serem de fato cuidadas pelo Senhor. Nos dá um coração ensinável, maleável, inclusive a mim, Senhor. Dá aos pastores dessa igreja, aos líderes de grupos de vida dessa igreja, aqueles que lideram alguém, Pai, nessa igreja, dá um coração cada vez mais maleável, mais sensível, cheio de amor e de graça, mas também comprometidos com a justiça e com a verdade. Essa é a nossa oração. No Teu nome, Jesus. Amém.